Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre o jovem e a preparação desse jovem na sua formação, com a professora Pamela. Professora, como nós estávamos falando, há uma grande transformação. Nunca em tão pouco espaço de tempo se mudaram as coisas, como atualmente. Antes passavam anos e anos do mesmo jeito. Hoje, a cada ano tem novidade, cada ano tem a tecnologia vem nos proporcionar um dia diferente, com situações diferentes. E aí que eu te pergunto, né? Como o professor ele lida com isso? Porque na verdade nós estamos falando sobre o jovem, mas o jovem ele precisa ser orientado. Como o professor está preparado para orientar esse jovem com tanta mudança, né? Então, claro, estou perguntando é justamente o fato de que o professor ele tem que estar super atualizado, senão ele não acompanha os seus alunos. Como é que é isso aí? É verdade, nós conseguimos perceber que com toda essa mudança, né, com essa busca de informação e essa informação muito rápida, na maioria das vezes, quando nós chegamos com o tema, o aluno ele já está com o resumo pronto daquilo que nós vamos passar. Então, a ideia é estar se atualizando, né? Junto com toda essa tecnologia e esse acesso à informação, nós temos aí vários cursos online, capacitações, né, que são, na maioria das vezes, oferecidas ao professor a fim de levar ele a se atualizar, digamos que método de trabalho, na preparação da aula, no plano de ensino. Então nós temos essa liberdade para poder correr atrás, digamos que dessas informações e se atualizar. Digamos que não que o método lousa, né, livro, ele foi totalmente escasso. Alguns professores ainda utilizam como método didático. Mas hoje em dia, com a tecnologia, nós temos aí data show, nós temos internet, laboratório de informática, notebooks, tudo dentro da sala de aula que facilita o nosso trabalho. Nós costumamos, às vezes nós ouvimos alguns professores questionar o fato de essa tecnologia atrapalhar, né? O famoso deixa usar o celular dentro da sala de aula ou não deixa, né? Nós até tínhamos uma lei que era proibido o uso do celular dentro da sala de aula, mas agora com fins didáticos ele já pode ser utilizado. Então, na verdade, nós não sabemos pelo sim ou pelo não, vamos deixar eles usando, né? Pelo menos assim, já que é para fins didáticos. Então, mesmo porque, na verdade, o que se comenta como utilizar o celular. A que momento utilizar, né, por exemplo, um celular? Não se pode proibir realmente uma ferramenta ou um objeto atual que cada vez mais vai ser usado. Sim. O que você tem que ensinar o jovem a saber o momento certo de usar. Porque ele não pode ser aquele viciado naquilo que vai atrapalhar a vida dele, né? Mas ele não pode deixar de usar também porque ele traz os benefícios. E eu acho que aí é a grande orientação, né, do professor, de estar sabendo lidar com isso. Ele não pode ser radical de um lado, porque ele não viveu, não conviveu com isso há anos atrás, mas saber que hoje existe e que isso ele pode tirar proveito. É verdade. Falo que na maioria das vezes nós ouvimos, né? Eu ouço colegas de trabalho reclamarem. Eu não gosto do celular, do uso do celular em sala de aula. Eu proíbo, na minha aula não. Mas nós também percebemos que há momentos que pode auxiliar. Surge uma dúvida dentro da sala de aula, porque por mais que nós temos a obrigação, ou pelo menos nós temos que saber do que estamos falando, há dúvidas, né? Afinal de contas, nós não temos aí, né, uma formação assim total e nem somos aí um computador para saber todas as informações. Sim. Então, se surge alguma dúvida, é ali que nós buscamos, né? Fonte, já aconteceu da maioria das vezes a gente estar em sala de aula e surgiu uma dúvida, a gente ir procurar saber se aquilo estava correto ou não. Talvez é como antigamente um dicionário. Sim. Que você às vezes tinha que recorrer a um dicionário. Hoje você recorre a um Google. A um site de pesquisa, né, que pode estar auxiliando. Então, é como usar, né? Não eu particularmente não proíbo. Eu acho que essa ideia de proibição faz com que o jovem fique mais rebelde, né? Você não pode usar, mas por que não?
né? Então eles acabam aí utilizando escondido e eu falo que só vai enrolar a aula. Mas eu acredito que usar para fins didáticos é importante. Perfeito. Auxilia e ajuda não só o aluno, mas também nós professores e no nosso trabalho. Sim. E é interessante quando o próprio professor usa também, né? Porque ele pega informações mais rápidas, ele pesquisa junto. Eu acho que o grande lance aí é o professor ele saber passar para os alunos e junto com os alunos a pesquisa, como pesquisar, como buscar, como relacionar, como compartilhar, ou seja, usar o que tem, né, hoje de tecnologia, mas de forma proveitosa. E como tirar daquele conteúdo que é uma informação muitas vezes jogada para uma forma de conhecimento, como aplicar. Sim. Né? Porque a informação ali ela tem que ser aplicada, ver o momento. Por exemplo, ver um texto sobre história, por exemplo, e saber ligar o porquê, né, que aconteceu aquilo, por que não aconteceu, por que está ligado, a época que aconteceu, quais eram os costumes, aí começa a trazer conhecimento. Tem, né? Eu falei, você tem acesso a tudo isso. Em sites de pesquisas e tudo mais, você consegue estar ali se atualizando a fim de estar fazendo essa ponte, essa linha, o que aconteceu antes, o que tem agora, como, por quê. Então, realmente é um meio que, apesar dos alguns professores, né, questionarem muito a utilização... Existe uma resistência, porque é uma mudança muito rápida. É uma mudança muito rápida, né? Eu falo que em diferença aí de 10 anos, a gente pode perceber que há uma diferença gritante, né, com o uso anteriormente e agora, mas que facilita, sim, o nosso trabalho. Dentro dessas mudanças, claro que o Ministério da Educação, né, toda essa parte também, as secretarias de governo de educação, as secretarias municipais, eles vão percebendo a necessidade também de buscar novas formas de avaliações, né? Porque como avaliar um aluno que tem ali um celular na mão e ali ele pesquisa e ali ele já responde certas coisas, e até que ponto isso é conhecimento ou é simplesmente uma cópia? Então, as avaliações mudaram, a gente sabe que mudou. O surgimento, por exemplo, do Enem. Eu queria que você falasse um pouco do Enem, porque antigamente nós só tínhamos o vestibular. Então, eu fiz a FUVEST, por exemplo, né? E aí fazia o vestibular e acabou. Hoje, além desse vestibular, está agregando também o Enem, né? Como é que funciona? Sim, digamos que o Enem, né, como a própria sigla já diz, é um exame nacional do ensino médio. Digamos que ele tem aí, esse ano ele completa 20 anos de Enem. Então, nem parece que faz tudo isso, né? Digamos que a primeira edição, ela surgiu em 1998 e a ideia era simplesmente, digamos que, analisar o ensino médio. Então, era uma prova elaborada em apenas um dia, 63 questões, e que a intenção era, digamos que, observar, né, se houve avanço no ensino médio ou não, e se acaso tivesse algum problema com relação ali naqueles resultados, o resultado não fosse o esperado, surgia então aí, digamos que, uma correção nas bases curriculares. Então era para essa finalidade, digamos que ele não servia para mais nada, né? E aí passaram-se aí longos 9 anos. O Enem, então, o aluno ia lá no final do ensino médio, fazia principalmente de escola pública, né? Porque era só para analisar, digamos que, o Exame Nacional do Ensino Médio público. Então, o aluno ia lá, realizava a prova e estava feito. Digamos que a partir de 2009, que foi a grande mudança do Enem. Ficou quando ele começou a valer. Mas quer dizer que ele não valia antes? Não, ele valia apenas como análise. A partir de 2009, ele passou a auxiliar, digamos que ele passou a ser o caminho do jovem para as universidades. Então, a partir daí, ao invés de 63 questões, passaram a ser 180 questões, dividido em 2 dias. Ou seja, um sábado e um domingo, né, no mês que eles predestinavam lá, o aluno ia lá e realizava a prova. A partir da nota, né, tanto da prova escrita como do texto dissertativo,
ele conseguia aí, digamos que, ingressar numa universidade pública ou numa universidade privada. Aí, digamos que a partir de 2015, 2016, isso mudou. Então, aí já não era mais sábado e domingo, eram 2 domingos consecutivos. Então, a prova continua sendo de 180 questões, porém 2 domingos consecutivos. Para que serve esse Enem? Vamos dizer assim, né? O Enem aí, além de toda essa questão de avaliação, de observar como está o ensino médio, principalmente o ensino médio público, ele ajuda aí nos principais programas criados pelo Ministério da Educação, que é o ProUni, que é o FIES, que é o SISU. Então, o aluno que realiza o Enem, ele tem, digamos que aí, a probabilidade maior de estar ingressando numa universidade pública ou privada. Entendi. Então, o Enem, quer dizer, teve uma evolução, como você falou, desde simplesmente para o Ministério, né, da Educação ter uma avaliação de como estavam as escolas públicas inicialmente, né? E depois aquilo começou a perceber que daria também para aquilo servir como uma forma de avaliação para uma possível entrada numa universidade. Sim. E além disso, então, e hoje tem as universidades que têm o seu vestibular, mas ele também aceitam, não sei se seria essa a palavra, ou agregam a nota do Enem, né? É Sim. isso? Além dela ter o vestibular próprio dela, né, digamos que a forma de classificação dos candidatos, eles também, digamos que disponibilizam o que nós chamamos de vaga para os candidatos que realizam o Enem, que é o chamado SISU, né? O SISU nada mais é que um sistema de vagas unificado para candidatos. Então, na verdade, a partir do momento que o aluno ele realiza o Enem e ele faz essa inscrição no SISU, é disponibilizado algumas vagas. Dependendo da sua pontuação, você consegue aí estar ingressando na universidade. Além dos outros programas, é claro, né? Sim. A questão do FIES. Então, pode acontecer então de só através do Enem ele conseguir entrar na universidade sem ter feito o vestibular como alguns colegas dele dentro dessa nova faculdade. Só com o Enem, com a nota do Enem, com a nota da redação do Enem, ele já consegue aí, digamos que se ele tem uma nota já um pouco mais elevada, ele consegue aí entrar nessas vagas que são destinadas no SISU. Que bom, é realmente uma coisa que favorável, acho que favoreceu principalmente aqueles alunos que vêm. É mais uma oportunidade, né? Sim. Assim, é mais uma oportunidade, porque às vezes acontece, a gente sabe, eu lembro que tinha bons alunos que muitas vezes não conseguiam passar na faculdade, porque às vezes problemas emocionais, tem aquela dificuldade de dar aquele branco na prova, né? Então, surgindo o Enem é mais uma forma também de se ingressar na faculdade. Digamos que hoje nós costumamos dizer que o Enem, pelo menos nós trabalhamos muito isso, ele é a porta principal para o ingresso na universidade. Porque nós temos aí várias universidades que têm o seu próprio vestibular, só que com inscrições muito altas, né? O valor da inscrição é muito alto. E com o Enem, o aluno de escola pública, ele não paga para fazer o Enem e ainda assim tem essa oportunidade de estar se destacando na redação, na prova e estar entrando para uma universidade pública ou privada, desde que se saia bem aí no Enem. Então, na verdade, ele é a principal porta aí para o ingresso na universidade hoje. Sim. Que bom, muito bom saber disso. Nós, um pouco mais velhos, é interessante saber dessa evolução que houve e os jovens também saber que existe esse caminho, né, para se atingir a uma universidade. Nós vamos terminar esse bloco. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que você também citou agora no fim da sua fala, que é a participação, vamos chamar assim, dentro de um vestibular, dentro de um Enem, da redação, né? A participação no sentido, o quanto ele é importante, qual o peso, né? O peso que tem uma redação que é dado, muitas vezes é onde se decide
né? Por exemplo, num empate, vamos dizer, né? É onde a pessoa ela se diferencia da outra, né? Da forma que ele vai redigir. Então, até daqui a pouco nós voltamos.